Bom, a gente precisa falar de previdência, viu, Zezé? E previdência não é brinquedo, não. Vocês têm aqui, ó, um especialista. Eu acho que eu vou lá tomar um café agora. Volto daqui 10 minutos, Senovski. Não brinca, não. Às vezes eu estava falando isso porque durante algum tempo eu fiz entrevistas, né, com especialistas em previdências e acumulei, né, algum conhecimento das regras previdenciárias. Mas é problemático isso porque muda de tempo em tempo. Regras mudam, né? Porque tem uma coisa que tem a lei, que tem mudança constitucional, tem outras coisas que são portarias, né? Que são orientações, que são circulares, e tem outros mecanismos que mudam frequentemente e deixam o sistema mais complexo de se entender. Bom, o presidente eleito Jair Bolsonaro foi a campo agora para tentar fazer uma regra mais light para tentar aprovar a tal da reforma da Previdência. Mas já começou, né, a sair um pouco de barulho e de coisa contraditória aí, viu? Ele já teve que gritar e falar, ó, tudo isso de ruim que estão falando são eles. Exatamente. Não sou eu, não. Já a imprensa falou ontem e hoje de manhã que dentro dessa proposta light estaria ali uma proposta de criação de uma alíquota de 22%. Né, de contribuição à Previdência. Bolsonaro tuitou hoje, correu na rede social, falou que isso não é dele, não. Então, o que está acontecendo? Está tendo muita reunião, existem vários modelos propostos, tem aquela do Armínio Fraga, que foi há 2 semanas, e ele colocou lá uma fórmula que se passar, nossa senhora, aquilo acho que não chega nem perto, é muito difícil porque é muito duro, né? É uma coisa muito complicada de passar, ele fez um cálculo lá para economizar 2,5 bi em 10 anos. Quer dizer, é uma grana imensa, mas é um aperto de cinto que realmente é muito pouco provável aquilo ser aceito. Ele fez uma proposta e entregou para a equipe do Jair Bolsonaro, que ainda não falou sobre este assunto. Mas o que acontece? Tem a proposta do Temer, que está tentando... O que nós temos hoje, Sena? Hoje, o funcionalismo público, ele tem limite de idade, ele tem tempo de contribuição? Então, hoje é assim. O que tem? O funcionalismo público tem uma regra que já vigora desde 2003, que é o seguinte, é uma regra 85-95. O que significa isso? 95 para homens, 85 para mulheres. E vamos destrinchar isso. 95 anos para homens significa a soma do tempo de contribuição e da idade da pessoa. Então, por exemplo, o tempo de contribuição mínimo para homem é 35 anos de contribuição. E aí, quanto falta para 95 no caso de homem? 60. Então, uma pessoa que tem 35 anos de contribuição e 60 de idade soma 95 e ele pode se aposentar com o valor máximo lá, o teto. Integral. O valor integral. A mulher, como é 85, ela tem 30 anos de contribuição. Aí quanto falta para... Eu sou ruim de contas, Zé. Quanto falta para 85 de 30? 50. Então, a mulher com 30 anos de contribuição... E 50 anos... E 55, né? Para dar 85. Isso, Então, 55 de idade e 30 anos de contribuição, soma 85, a mulher no serviço público se aposenta. O que acontece? Isso no serviço público. No serviço público. Essa regra existe... No INSS, não? Então, essa regra existe, é uma confusão que as pessoas fazem. Essa regra existe, sim, no serviço privado, para gente que contribui, seletista, né? Contribui com a carteira assinada para a Previdência Social no regime geral. Mas ela é uma opção, porque você tem que fazer essa conta 95, 85, homem e mulher, para ter a aposentadoria integral sobre o teto recolhido pela Previdência, que hoje está em 5 mil e pouco. O que acontece? Mas você tem a possibilidade para o homem, se ele contribui hoje durante 35 anos, independentemente da idade, ele pode protocolar a aposentadoria e se aposentar. O que ocorre é que a Previdência, como ele não deu aquela conta 95, aplica um sistema, um mecanismo que se chama fator previdenciário. E aí ele recebe menos do que ele receberia se completasse a regra 95 anos. Entendeu? E aí, vira e mexe, vem alguém falando assim, vamos acabar com o fator previdenciário, porque isso achata o trabalhador. É balela. O fator previdenciário achata, sim, mas é um mecanismo que te permite optar em aposentar mais cedo.
Aí, quando chega lá, o funcionário, atendente do INSS, te explica, olha, se você aposentar agora, você vai receber menos. Você vai receber, por exemplo, dependendo da idade, 80% do que receberia se aposentar daqui 5 anos. E aí a pessoa tem que fazer a própria pessoa que decide, não a Previdência. Sei. Se ele continua trabalhando e se aposenta daqui 5 anos, ou se ele começa a receber desde já a aposentadoria com 80% a menos. Eu com 20% a menos. Perdão, 20% a menos, 80% do total. Porque daí, quer dizer, dependendo da idade e de quanto a pessoa trabalhou, esse índice varia. Né? Então, quer dizer, mas é uma opção que a pessoa tem. E se acabar com o fator previdenciário, ele vai deixar de ter opção e vai ter só a idade mínima. Ninguém vai acabar com o fator previdenciário e deixar a pessoa aposentar cedo com o tempo integral, com o valor integral. Isso não existe. Então, quando algum especialista, alguém falar mal do fator previdenciário e colocar essa ideia na cabeça, está errado. Não existe reforma da Previdência que acabe com o fator previdenciário e deixe a pessoa aposentar aos 50 anos de idade e com o valor integral. Nem faz sentido, Não faz sentido, isso não existe. Porque já estamos num problema para equacionar aí de sustentabilidade. Fazer um negócio desse, pelo amor de Deus. Ó, tem o tweet aí do Bolsonaro. Ele separou lá? Vamos dar uma olhadinha, então, que ele já começou a reclamar que nem tudo que estão falando de mal é proposta dele. Tá aí, tá no ar, ó. Ele já tweetou, isso foi hoje, né, Zezé? Ele falou, as propostas de reforma da Previdência divulgadas pela imprensa, sugerindo 40 anos de contribuição para aposentadoria integral e 22% de alíquota do INSS não são de nossa autoria, como tentam atribuir falsamente. Agora é aquele tiroteio, né? Porque o que acontece, gente? O negócio é complexo, mas a gente precisa esperar o texto, a proposta ser elaborada e encaminhada, para depois falar, olha, isso vai piorar, isso vai melhorar, vai ter que trabalhar tantos anos a mais, vai ter que recolher não sei qual alíquota. Enquanto esse pacote não é definido, não é posto no papel e não é encaminhado ao Congresso, gente, é especulação da especulação. Sim, mas ele tem que apresentar isso daí. Mas não é agora, né? Mas esse homem está falando. Tem algumas coisas interessantes aí do Temer que a gente podia aprovar. Aí o pessoal chega para ele e fala assim, olha, não vai dar para aprovar a reforma do Temer porque não tem aí o número de votos necessário. Então, aí ele vem na imprensa e diz que vai fazer propostas aí de mudanças infraconstitucionais que você pode fazer por meio de um projeto de lei simples. Ele tem que decidir o que ele quer, porque ele está confundindo nossa cabeça. O problema é que aquela proposta que está lá não foi ele que encaminhou. Aí alguém, os técnicos deles, os técnicos do presidente deram uma olhada e falaram, tem coisa aqui que é interessante. Que é isso e isso. Exato. Tudo que está na imprensa quer dizer, hoje. Se aprovar ou não foi ele que mandou, né? Ele está só sugerindo, né? Conversando agora, com os parlamentares. Ele não pode fazer isso também, né, Sena? É um problema. Acho que serve para confundir. Então, quer dizer, é que ele está... E nessas propostas infraconstitucionais, o que tem? Tem essa alíquota, passar a alíquota do funcionalismo público de 11% para 22%, embora não exista uma certeza de que isso é constitucional. Tem um caso desse no Supremo que está sendo questionado. Tudo vão questionar, mas ele está falando que não é dele essa proposta. Isso, mas na eventualidade... mas você subir de 11 para 22 também, louco, vai arrancar o couro do servidor. Exatamente. Né? Se você... deve estar, sei lá, deve ter algum engano aí, porque realmente você tem um conjunto de medidas. E aí você pode, eventualmente, pensar em aumentar a alíquota. Isso está sendo pensado no regime militar também, né? Para aumentar um pouquinho mais lá para o pessoal do Exército, das Forças Armadas e tal. Mas você aumenta um pouquinho. O que acontece? Se vai lá, 11%, se aumenta para 12%, todo mundo vai chiar, mas você aumentou um ponto percentual no bolo de contribuições, aumenta. E tem que ter um conjunto de regras. A idade mínima provavelmente vai ser colocada, vai ser ampliada, né, na proposta, não sabe se vai ser aprovado, mas provavelmente vai ser. E aí, o que você pensa com isso? Que menos pessoas vão aposentar por ano, vai esticar um pouco, e aí vai sobrar dinheiro, ou pelo menos sair menos dinheiro do caixa da Previdência. É esse cálculo que o pessoal faz. Agora, um ponto que que eu acho que é bastante polêmico, esse sim, é a história lá da pensão.
Então, tem umas regras. Você não vai poder acumular o teu benefício, a tua aposentadoria com a pensão. Ou, se puder, assim, você vai ter que... Vai ser um pouquinho só. Então, por exemplo, eu tenho meu marido. Uhum. Ele morre. Deus me guarde, viu bem? Nossa Senhora. Bom, aí eu recebo a pensão. E aí eu tenho minha aposentadoria porque eu contribuo. Uhum. Só que aí existe uma proposta que pode ser que passe, todo mundo está achando. Aí eu teria que optar entre a minha aposentadoria, ou a pensão ou a minha aposentadoria. E aí, no máximo, a flexibilização que pode ter é eu ficar com uma parte da pensão ou da aposentadoria. Mas ter os dois integralmente, isso não. Então, quer dizer, você vai trabalhar, você vai pagar e não necessariamente você receberá o seu benefício. Ou tem algumas possibilidades de você receber uma parte, não integral. Então, uma parte só, mas de qualquer forma você vai estar trabalhando, pagando e não vai estar recebendo. Aí no caso você... É que mesmo o aposentado continua pagando, continua recolhendo, né? Se ele continuar trabalhando. É um sistema de... mas de qualquer forma ele não vai receber aquilo que ele pagou para ter. Ele não receberá. Isso daí houve um ruído muito forte na época que a reforma do Temer estava ainda em alta. Uhum. E eu via isso o tempo todo, assim, chegava para mim, olha que absurdo, porque isso vai acontecer, não sei o quê. E isso, enfim, na cabeça, vai acontecer. Agora... E esse é um ponto, assim, estranho, Sena, porque você pode desestimular muita gente a continuar pagando. Porque, por exemplo, você olha e fala assim, por exemplo... meu marido é funcionário público, vai receber 20 pau, vou ficar com os 20 pau dele, então não vou pagar nada aqui, eu não vou poder receber nada. Não é? É que não tem jeito, porque a pessoa que é assalariada já vem descontado na fonte, ele não tem essa possibilidade de não pagar. Mas ele pode parar de trabalhar, falar, não me registra. Agora eu não vou mexer com isso, não. É que tem um detalhe, Zezé. É claro que pode ter esse tipo de pensamento, mas a Previdência Social não é um caixa que você contribui exclusivamente para se aposentar. Tem uma gama ali, uma cesta de benefícios, por exemplo, auxílio-doença. Então, se você não tiver registrado, tiver esperando lá para frente uma coisa desse tipo, se você ficar doente, você não vai receber o auxílio-doença. Se você não tiver segurado, como eles chamam, se não estiver contribuindo para a Previdência, se você trabalha lá por conta e não recolhe para a Previdência, e amanhã ou depois tropeça, machuca o pé e engessa o pé e não pode trabalhar, você vai ficar sem receber nada. Então, por exemplo, independentemente da sua idade, etc. Entendeu? Então, todo mundo que sai de auxílio-doença... Então, tem lá uma cesta de benefícios que vai de auxílio funeral até a questão do auxílio-reclusão, que é dado para a família do presidiário que contribui para a Previdência. Isso daí tem um monte de gente que fica... Porque dá um bolsa preso. Mas é uma confusão que fazem. Não é uma confusão, é injusto até. É uma confusão injusta. É um benefício da Previdência para o segurado que, por algum motivo, fez alguma coisa errada e foi preso. Mas é pro segurado, não é para aquele bandido profissional que nunca trabalhou, não contribui, aquele cara não recebe nada. E o segurado que por alguma razão foi preso, o dinheiro vai para a família, vai depositado na conta da família, entendeu? O auxílio reclusão. E não tem aquele valor específico que o pessoal fala, olha, ganha 2.500. Não existe isso. Isso depende de quanto contribuía aquele segurado para fazer todo o cálculo proporcional e pagar a família. Então, é uma balela. É muito complexa a regra da Previdência e deixa todo mundo confundindo tudo acaba espalhando fake news também para tudo quanto é lado. O que é simples no Brasil em si tratando de impostos, de tributo, de contribuição? Complicado. Agora, precisa ver essa questão dessas alíquotas e desse tempo de contribuição, que é o que o pessoal vai quebrar a cabeça, porque você não pode fazer uma coisa tão dura que não passe no Congresso e não pode fazer uma coisa tão light que não resolva o caixa da Previdência. Então, não é uma coisa fácil.
Quem viver, verá. Agora, não imaginem isso, eu acho importante colocar, porque todo mundo está falando, não apoia, porque vai tirar benefícios. Não tenha dúvida que vai tirar benefícios. Que vai realmente piorar, que mas vai fazer, Como que vai fazer o trabalhador trabalhar um pouco mais. Né? Contribuir um pouco mais e trabalhar um pouco mais, não tem dúvida. Agora, uma coisa a gente não falou ainda, às vezes, aí é importante falar. Okay. Gente, a partir do momento em que a reforma da Previdência, seja qual for aprovada, vai valer dali para frente e não para trás. Então, quer dizer, é claro que vai ter uma regra de transição. Eu, por exemplo, estou há pouco tempo Caímos na rede. Nós caímos. Tenho pouco tempo para ter direito a protocolar a aposentadoria. Mas quando passar, seja lá qual for a regra, vai ter uma regra de transição que eu vou ter que cumprir um pedágio para chegar até lá. Tudo bem, não tem problema, faz parte. Eu não posso pensar no meu umbigo, tenho que pensar no caixa inteiro e tenho que pensar na aposentadoria dos meus filhos, dos meus netos, das futuras gerações. Exato. Então é esse o caso. Quem já garantiu a aposentadoria vai receber. Agora, quem entra no mercado de trabalho agora, quem está chegando agora no mercado de trabalho, é que já vai ter essas novas regras. E aí, é claro que são regras novas, mudanças, e isso de tempo em tempo acontece em todo o país civilizado. A população envelhece, começa a viver mais, né? As coisas mudam, o caixa estoura, e aí tem que fazer um freio de arrumação. Todo mundo teve que fazer, teve chiadeira, teve briga, teve manifestação sangrenta, mas a reforma teve que ser feita porque a matemática não deixa outra alternativa. Não perdoa. Não perdoa. Ou vai quebrar o caixa ou faz a reforma. E aí ninguém recebe. Aí ninguém recebe.